Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV através de aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, do nosso portal valedosinos.org. E está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que a gente está gravando ele no comecinho da noite fria desta quarta-feira. Porque, claro, nessa sexta-feira a gente vai estar no palco lá da Feira do Livro, já em plena atividade, vai estar rolando na nossa querida Estância Velha a 44ª edição da nossa Feira do Livro. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos. Nós temos 2 encontros marcados aí, entre 3 a 5 de setembro, a Geronto Fair, para os 50 a mais, esse ponto de encontro. Queria ver a Zemult junto lá também. Vamos falar de vida, mas vamos falar também de longevidade. 50 a mais, economia platinada, mas de turismo, de saúde, de vida, de longevidade. E de 17 a 19 de novembro, no Serra Park, em Gramado também, a Zero Mais, aí é o universo do calçado que a Isabel conhece muito bem, que se encontra lá. Junto com a gente, JG Serviços, 26 anos, empresas e condomínios, protegem, limpam, cuidam do seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é muito mais velocidade na internet, é felicidade ilimitada, simples assim. Eu normalmente começo o nosso Estação Hamburgo da direita para a esquerda, é tradição minha, mas como a gente tem aqui uma confitriã junto comigo hoje, a Sandra, que sempre nos traz excelentes convidados e debates para a gente realizar, eu vou dar boa noite para ela e vou pedir para ela me ajude a apresentar esse senhor, que a gente não conhece muito bem, e a Isabel. Muito boa noite, Sandra Hess, uma honra te receber aqui. Obrigada, boa noite ao Rodrigo, né? A audiência da Vale TV. A gente fica muito feliz de ter uma bancada novamente com escritores que falam de suas histórias de literatura, de Estância Velha e contando histórias especiais. Do teu lado, então, né? É uma pessoa fantástica, que não tinha esse título até o ano passado. Este ano, então, a gente teve o privilégio de, inclusive, participar de um convite para o patrono da 44ª Feira do Livro, o ex-prefeito de Estância Velha, Nestor Traem, né? Nestor Luiz Traem, aliás. Né? O homem que criou a Feira do Livro de Estância Velha. O homem que criou chega-se na 44ª edição por conta dele, então, né? Por essa visão. Alguém precisa fazer lá a primeira edição. De futuro dele. E ao lado do Nestor também está uma escritora que faz parte do time aqui da Zemult Editora, do time de literatos da região, a Isabel Gribler de Oliveira, ela que tem um livro que conta a história dela e de seus pais. O Como Árvores é um livro que foi lançado recentemente e que está encantando a todos pelas emoções que ela transcreve através dessas histórias. A gente fica feliz, Como né? está a nossa Zemult, hein? Está lançando livros, mais do que nunca. Poucas coisas estão apropriadas para uma Feira do Livro, inclusive do que mais livros. Né? Com certeza, a gente tem mais o privilégio títulos. De estar também junto do patrono e da Isabel, né, com a nossa banca da Zemult Editora na 44ª edição, lançando os livros deles, né, mostrando os demais livros publicados pela editora ao longo desses anos, desde 2015, publicando livros e lançando uma antologia, né, o Estância Velha que te quero ler. Ô Sandra, falei ali de passagem sobre a Geronto Fair, esse evento que acontece depois de 2018, o primeiro evento, agora 2025, a segunda-feira, e esperamos, né, que seja anual, agora pós-pandemia, chega de enchente, chega dessa coisa toda, a gente quer falar de vida, quer olhar para frente. Eu acho que seria muito bacana aproximar a Zemult de lá, porque vocês realizam muito isso, apesar de terem
também escritores juvenis, né? Mas é muito recuperar essas histórias que a gente viveu ao longo da nossa vida, como é homenagear, por exemplo, os pais da Isabel, né? Com certeza. É uma Gostei honra da poder dica. chegar a um momento da vida, e eu tenho certeza que vai chegando os meus 50, estou nos 49, ali, beirando. Bom, há muito tempo eu já faço essas reminiscências, e há muito tempo penso assim, puxa vida, né? Falta escrever um livro. E eu já penso assim, em 10 ou 20 que eu gostaria de escrever, assim, mas precisa pegar o primeiro, né? Quem sabe a gente leva a Zemonte para estar junto nessa. Eu ia adorar participar, me interessa. Vou fazer esse elo de ligação lá com o Fredão, com a Beta Plete. Ex-prefeito, esse título acompanhará para sempre, né? Em que pese esteve prefeito, mas sempre prefeito. Muito boa noite, seu Nestor, sempre uma honra recebê-lo aqui. Muito boa noite, a honra é toda minha. É um prazer estar aqui nesse programa para convidar a todos para a nossa 44ª Feira do Livro de Estância Velha, que, por sinal, prepararam uma surpresa para mim. Eu não tinha a mínima ideia, nem me passava pela cabeça ser patrono da Feira do Livro. Mas eu tenho uma lembrança tão íntima com a Feira do Livro, porque foi no meu período de prefeito, junto com o professor que ajudou a me alfabetizar, se tornou o meu secretário de Educação e Cultura. E aí nós bolamos a primeira Feira do Livro nos anos 80. E vejam a coincidência, no dia em que a Sandra estava acomunada com o pessoal da cultura para me surpreender e me fazer ler um documento... Deram um susto no senhor, né? Não, olha... A gente diria outro nome para isso. Não, realmente me Seria deram... outro nome, vamos chamar de susto. Até... O gaúcho chama de outra forma. Foi uma surpresa muito grande, tanto que eu parei na metade da leitura, porque o emocional foi lá em cima e não teve mais como continuar. Porque não me passava pela cabeça isso. Eu estava fazendo chamadas para a Feira do Livro, como sempre faço para a Sandra, para a Zemult, e como escritor, e nunca me passou isso pela cabeça. E, além da surpresa e da alegria de receber esse convite, exatamente no local onde eu e o secretário da Educação e Cultura, meu professor Silvino Ritter, bolamos a primeira Feira do Livro. É uma coisa extraordinária. Ganhar na loteria esportiva eu acho que é mais fácil do que uma coincidência dessa. Eu fiquei muito, muito, muito emocionado, surpreso, mas muito alegre. E é um compromisso que eu tenho, por isso estou aqui com a bondade de vocês, ocupando esse espaço para conclamar as pessoas a visitarem a Feira do Livro. Estância Velha tem 60 e poucos anos. Nós estamos na 44ª Feira do Livro. Traçando um paralelo, a nossa capital, Porto Alegre, vai para a 75ª Feira do Livro, com 250 anos. Então, Estância Velha está na frente, em termos de promover a literatura, promover o trabalho que a Sandra e o Kleber estão fazendo, porque hoje em dia, quando alguém abre uma editora, abre uma livraria, abre espaço na área cultural, a gente tem que só bater palma, né? Só. É verdade. Ô, professor, mas imagino que o senhor vai morar ali pela praça nos próximos 10 dias, assim, é isso? Porque faz parte da função. Da missão. Da missão. Ciceronear os convidados todos que vão estar chegando à praça. Né? Eu fui muito claro para a organização da feira, que eu também não tenho assim, a possibilidade de estar 100% presente durante os 10 dias, por uma questão familiar particular,
eu tenho que ter uma atenção também no meu lar, em casa. Mas eu vou fazer o máximo possível para estar lá, porque eu respeito muito o livro. Eu acho que o livro é o melhor amigo do homem. O Mário Quintana já dizia, o livro não muda o mundo. O livro muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que ele é o melhor amigo, por quê? Porque o livro conversa contigo, ele te dá conselho, ele abre a tua cabeça em outros horizontes, e quando tu não queres conversar com ele, tu fecha e guarda num canto. Ele não resmunga, ele não pede a palavra, nada. Inclusive ele vira nada também, né? Se a gente fecha e ele fica quietinho lá, ele vira nada. Fica quietinho, Bom quietinho. Mesmo é quando ele está Isso, voando, né? Aproveitando o espaço, até fazendo uma brincadeira, me lembro uma história que eu lia, um jornalista muito atrevido até na época passada, e dois fatos que ele seguido batia nos jornais e em revistas. Ele dizia que Magalhães Pinto, ninguém até hoje encontrou um colega de turma de formatura. Puxa, eu fiquei invocado com aquilo. E a outra ele dizia, Tancredo Neves nunca recepcionou ninguém na sua casa. E Magalhães Pinto eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas o Tancredo era líder da oposição, e quando eu estive em Brasília, pelas mãos do Alceu Colares, eu fui ao gabinete do nosso líder do partido, e eu disse para o Colares, hoje eu vou tirar uma dúvida, Colares. Por quê? Não, eu vou fazer uma pergunta, eu quero a resposta do Tancredo, se isso é verdade. E aí nos recepcionou e tal, sentamos ali, tomar um cafezinho e tal, disse, doutor Tancredo, eu tenho uma coisa atravessada aqui na garganta e gosto. Não, mas por favor, prefeito. Olha, aquela história que aquele jornalista que o senhor conhece sempre bate na tecla de que o senhor nunca recebe ninguém na sua casa. É verdade isso? É verdade, prefeito. É verdade. E eu fiquei olhando, ele ficou olhando a minha situação interrogativa, e vou lhe dizer por quê. Porque eu gosto de ir nas recepções, nas casas dos outros, porque aí eu posso ir embora quando eu quiser. Então, o livro é a mesma coisa. Ele nos ensina, ele nos traz muitas coisas, mas ele está quietinho ali e não nos incomoda. É como ir visitar alguém e não precisar recepcionar na tua casa, porque aí, como disse o Tancredo, pode-se ir embora a hora que a gente quiser. É apenas para ilustrar, mas como eu trago esse fato para ilustrar como o livro traz coisas boas para a gente, né? E quantas pessoas não têm, às vezes, a oportunidade de ler um livro? É só ir na biblioteca, não custa nada, não tem custo nenhum, fica 15 dias com o livro, se precisar mais 15 é renovado o prazo. Quer dizer, tem tudo aquilo que a gente, quando criança, não tinha. Nós não tínhamos biblioteca nas escolas, a bondade das professoras com as suas enciclopédias, Delta Larousse, Delta Júnior e outras, nos emprestavam nas férias, e aquilo era uma festa, porque eu sempre gostei de ler. Eu tenho a leitura na veia, herdada da minha mãe, que era uma leitora inveterada. Por isso, eu renovo o convite. Feira do Livro de Estância Velha. Começa dia 27, vai até o dia 6 de julho, ali no PAC, no centro de Estância Velha, um local fácil de acessar, de estacionar, tem todas as condições, embora um período de bastante frio, mas hoje ainda o diretor de cultura estava me dizendo que estão providenciando aquecedores
para distribuir dentro do PAC, para que as noites não sejam tão geladas como está. Muito bem, vamos trazê-la para essa conversa também, recebendo. Muito boa noite, Isabel Gribler de Oliveira, uma honra te receber aqui. Boa noite. Estou eu aqui meio envergonhada, meio tímida. Não, por isso que o professor foi falando. Então porque fui deixando. Aí isso. tu vai te acostumando, aumentando o espaço e tá tudo isso certo. aí. Eu ia até brincar, porque a minha irmã sempre disse que o melhor amigo da mulher não é o livro, né? Sim, é o trabalho de casa, que ele não foge, né? Tu pode sair, ele volta, ele tá lá te esperando, então quer dizer... né? Boa. Mas o livro eu acabei jogando porque quando eu perdi meus pais, hoje inclusive fazem 4 anos que a minha mãe faleceu, né? E ela descansou, ela não faleceu porque a gente pôde ter o prazer de conviver com eles os últimos 8 anos deles, né? Então, durante o dia ficava uma senhora, à noite nós ficávamos os filhos, são 5 filhos, e com eles conviveram esse tempo, né? Então, a gente pôde aproveitar todas essas lembranças que eles puderam nos passar, né? Então, essa foi a vontade de escrever o livro, né? Botar no papel e guardar para as futuras gerações. E é engraçado porque as pessoas que estão lendo ele, elas estão se identificando com algumas coisas que passaram também nas suas próprias casas, né? Então, por exemplo? Da vida difícil, da dificuldade deles financeira, do amor, inclusive, dos pais, porque a gente brinca que os nossos pais são de origem alemã e geralmente a origem alemã eles são mais frios, né? Uhum. Só que esqueceram de avisar isso para os meus pais. Graças a Deus. Né? Então, eles nos passaram toda essa coisa, era de pegar no colo, era de sentar todo mundo em volta da cuia do chimarrão, fazer uma baciada de pipoca e sentar todo mundo ali para conversar. Então, a gente teve toda essa coisa e só devolveu para eles o que eles nos passaram na nossa infância, né? Sim. Um dia minha mãe disse para mim, eu voltei do trabalho e meu pai estava hospitalizado. Aí eu cheguei na casa dela, larguei as coisas, tomei um café e fui para cuidar dele no hospital. Aí minha mãe disse assim, mas tu não cansa? Daí eu disse assim, olha, cansar até a gente cansa, mas se a gente desistir, não tem quem fique com ele. Também se nós, quando nós éramos pequenos e vocês estavam nos ensinando a caminhar, tivessem desistido, nós estaríamos sentados no chão até hoje. Então, assim, é só uma devolução do amor que eles nos deram. Amém. Né? Porque não tinha outra temática para escrever teu primeiro livro, é isso? É que na verdade, assim, eu escrevo muito sobre sentimentos, né? Na verdade. Desde sempre? Eu sinto e escrevo, né? Eu usava o Facebook para... Mas isso é para consumo próprio? Sempre foi, antes sempre foi para consumo próprio. Uhum. E depois aí, com a rede tu foi te posicionando quando fora. A minha mãe faleceu, eu perdi o chão, né? Porque era uma rotina sair do trabalho e ir para casa deles. Sim. Né? E aí, quando ela faleceu, deu uma... O que eu estou fazendo? O que eu tenho para fazer agora, né? E aí, uma terapeuta me disse, começa a botar no papel, que tu vai ver que tu vai começar a dar uma... E aí, eu comecei a escrever. E aí, numa sentada, eu escrevi 20 páginas. Nossa. Né? Porque vem todas as lembranças e coisa, graças a Deus, tenho uma memória boa. E aí, eu fui escrevendo algumas coisas. Só que daí, 67 dias depois, meu pai faleceu. E aí, então, eu larguei tudo, disse, agora eu vou estudar. Aí eu fui fazer uma faculdade, fiz a faculdade, me formei, e aí em outubro do ano passado eu resolvi resgatar o livro. E aí terminar, ajeitar ele inteiro, e aí eu fui pro... Aí já tinha ideia de transformar num livro? Na verdade, sim. Com a passagem, assim, das coisas que eu ia escrevendo no Facebook, e as pessoas iam dizendo, tu escreve muito bem. Apoiado, então, a turma te incentivou. Tipo assim, tu escreve bem. Tu me fez reportar a um lugar. Eu falei de uma costureira, que é a Distância Velha, né, Dona Ilse, que morava do lado da minha casa. E a minha mãe ajudava ela a costurar. E aí, então, eu contei da história delas. E aí o pessoal dizia, gente, eu estava dentro da casa dela. Eu visitei a casa dela hoje. Isa, tu tá fazendo crônicas legais, começa a escrever. E aí começou. E aí, tô aí. E por que escolher pelas Emote? Então... esse ano... Te provocava aquele monte de cidadãos, assim, próximos de ti? Na verdade, até assim, né? Se a gente pensar, é uma curiosidade porque
eu não sabia que existiam 30 escritores na cidade, né? E Eu aí, duvido então... que tenha só 30. Com certeza É, tem então, mais. Tem é. bastante gente que vai chegando ainda, tu vai ver Sim. só. Então. E vocês vão incentivando ainda. É verdade. E aí eu já conhecia o trabalho do Nestor, já conhecia o trabalho do Marcos Kreff, né? E já ia conhecendo algumas coisas de alguns escritores de distância. Aí agora esse ano teve o lançamento do livro do Pedro Conze, né, com o Paulo Link. Aí a gente estava lá e aí eu disse, agora eu conheci alguém que pode me ajudar nesse caminho. E que foi minha vizinha, né? A gente morava na mesma rua. Então esse foi o caminho que me levou a Zebu. Mas eu imagino muito, né, Sandra, que esses testemunhais e esse lançamento que acontece, as pessoas estão aí botando a sua obra para fora, fazendo sua catarse muitas vezes, né, que em algum momento talvez tenha sido a tua forma de começar a escrever. Não tem como não se sentir incentivada por essas narrativas, como a tua agora, como a do professor sempre, né, a do Marcos também, né, e, enfim, tantas pessoas, como tu falaste do Link, né, que esteve aqui comigo também no lançamento do livro dele, né, então quantas histórias bonitas a gente tem para compartilhar de pessoas que estavam com elas guardadas dentro de casa, histórias que vão se perdendo, vão morrendo, mas que em algum momento é um livro, é essa coisa do fechado e do aberto, né, professor? Quando se abre, a gente sai pela janela, né? A gente voa longe, a gente vai para outros mundos que a gente não conhece, desafiadores alguns, instigantes outros, mas invariavelmente, quando ele se encaixa assim, ele é provocativo, né? E isso vira uma delícia, né? É verdade. Tá curtindo esse momento? Nossa, né? eu ainda fico meio nervosa. Quando é que foi o lançamento? Foi sábado, dia 21. Tinha bastante gente lá pegar autógrafo? Tinha bastante gente. No mínimo a família tem que ir, né? Mas, não, é que assim, né? Mas também é... Eu diria que ela passou a ser nosso best-seller, tá? Já? Sim, com certeza. Uou. É que assim, né? Como eu já participo da comunidade católica, né? Então a gente sempre teve ali. A gente participou... É Distância Velha e trabalha com cor. É a própria história da cidade. É aí, né? isso, isso. Há 36 anos, né? E aí, então, tipo... dançava num grupo de dança, ajudei a fundar um grupo de dança. Dançamos 30 anos, né? Então a gente conheceu muita gente. Um grupo que deve ter incentivado o outro grupo que está hoje lá fazendo com certeza trabalho foi. também, né? Foi. E esse alto astral da Isa, né? Ela tem assim, o sorriso é a marca dela, né? O alto astral, né? Quem não conhece ela e a família, né? Os pais muito queridos também, né? Sim. Quem está te acompanhando aqui hoje? Minha filha. Boa noite, bem-vinda. Tu és a? Carolina, muito bem-vinda. Responsável pela capa, inclusive, né? Designer gráfica. Muito bem, parabéns, linda ela capa. Fez parte do time, né, da publicação. Linda capa. A gente brinca que ela é minha assessora. Então, como é que foi, Carolina, quando ela te propôs aí essa ideia? Tu foi a primeira, assim, parceira de primeira hora? Como é que é? Carolina está dizendo que sempre parceira de primeira hora, e quando ela veio com a ideia do livro, ela ficou maravilhada, né? Ficou muito feliz. E eu diria assim que o livro da Isabel, ele tem fatos reais, mas também tem um pouquinho, né, de algumas pitadinhas assim de romance, né? Tem aquele olhar assim de algumas pessoas que vão se reconhecer ali, que já viram alguns momentos assim que ela pegou da ficção ali um pouquinho de alguns elementos, né, Isabel? Pegou da ficção ou era um próprio romance, assim? Não, eles Aquela coisa melosa, assim, não, né? eles não eram melosos, não? Mas eles porque do tinham... jeito disso que eles eram com vocês, imagino que devem ser tranquilamente. Eles tinham... tu sentia neles que eles se amavam. Porque, assim, os cuidados que um tinha com o outro. Quando um adoecia, o outro adoecia. Quando um estava bem, o outro ficava bem. Né? Então, tem muita coisa, assim, que sempre mostrou o caminho que eles... meu pai doente no hospital... tomando medicação para pneumonia e coisa e tal. Aí ele ganha um pedaço de bolo, ele olha para mim e diz assim, a mãe já ganhou dela? Né? Aí eu disse, sim, pai, eu já dei o pedaço dela, ela já comeu. Então tá tudo bem, aí eu posso comer. Então tem certas coisas que sempre nos levaram nesse caminho, né?
O livro é lindo, me alcança ele aqui, por favor. Sim. O Luiz vai aproximar aqui para eu folhear ele um pouquinho. Eu estou sem o meu retorno do horário ali, Luiz, só. Eu fiquei encantado com o design dele. Foi um trabalho muito fácil de organizar, porque a Isabel ela veio com a história, com as fotos, né, dos pais, da família, e ela tinha uma amiga ilustradora que trouxe a árvore, né, como um elemento que a própria Isabel pediu para construir, Mas né? aí eu vou evoluindo e vou puxando, por exemplo, algumas imagens que estão aqui dentro. Esse é o relicário. Né? Coisa linda. Como é o nome deles? Valentim e Luzila. Olha que coisa fofa esse. Ele foi organizado em capítulos, né? Aí ele tinha... Mas as imagens, olha que imagem linda essa aqui, por favor. Eu vou buscar uma da mãe, do casal juntos. Né? Ele tinha perdido a ponta dos dedos, né? E aí era muito engraçado porque ele ficou com um buraquinho, grudou e ficou com um buraquinho aqui no meio. E aí ele pegava aqueles capins de beira de estrada e colocava ali dentro do buraquinho e dizia para uma amiga minha, quando a gente fazia trabalho de escola, ele chegava e dizia assim, entrou um espinho aqui, tem como me ajudar? E aí as gurias diziam, tenho. E ele ficava segurando aquele cabo comprido aqui na manga da camisa. Aí quando elas conseguiam puxar aqui assim, aí ele soltava embaixo, seu Valentim! Então essa veia cômica eu já venho de... Estamos com a programação da Feira do Livro à disposição? Temos ela, tu tens ela à mão? Pra Aqui gente dar comigo, depois do intervalo? podemos providenciar. Vamos recuperar isso, vamos falar um pouco desses 10 dias e vamos falar muito também dessas obras. O Sr. Nestor trouxe aqui pra gente, para recuperar essa história, o pai do Voltaire, que na verdade é o Voltaire o filho, né? Então é o senhor falando da família. Não. Reminiscências. Não, na realidade o livro é apenas de crônicas. Reminiscências, são crônicas que eu publiquei ao longo da sua trajetória. Publicadas num jornal local. O Voltaire também escritor. E o Voltaire era o que mais insistia comigo para publicar esses meus escritos. E aí, para homenageá-lo, eu resolvi então dar o nome do livro de O Pai do Voltaire. Por que se escolheu desse nome para o filho, hein? O Voltaire tem esse nome exatamente pelo grande Voltaire, né? O filósofo Voltaire, que viveu o período das luzes, como se diz, né? E eu sempre fui muito fã. O pai do iluminismo, na verdade. Na realidade ele foi o pai do iluminismo, né? Sem dúvida nenhuma. E eu sempre tive muito gosto assim pelos escritos que Voltaire deixou, né? O filósofo. E inclusive eu gostava tanto que eu escrevi uma peça de teatro onde eu era o coordenador na época, num grupo de jovens, escrevi uma peça de teatro e o ator principal, eu dei o nome de Voltaire. E aquilo ficou, Voltaire. E aí eu disse para minha esposa, olha, se for menina, tu escolhe o nome. Se for menino, eu já escolhi, vai ser Voltaire, né? O Luiz vai ficar porque é uma tradição desde o avô. Meu avô era Luiz, o pai era Luiz, eu sou Luiz e o Voltaire é Luiz. Então, estamos seguindo a dinastia dos Luizes, né? E então é uma homenagem ao meu filho Voltaire. E eu fico muito grato. Foi lançado em 2018. Sim, 2018. Vai estar na feira também. Pela Zemult, sim, com certeza. A Zemult já está reclamando que são poucos exemplares. O segundo livro não tem jeito de sair, mas não é por falta de material. Não é por falta de matéria-prima, porque crônicas publicadas, hoje já tem mais de 200 publicadas em revistas, em livros, em jornais, né? O próprio jornal aqui eu escrevi, né, durante a imigração. No Vale, né? No Vale, no período da imigração. E eu gosto de escrever em jornais.
porque eu tenho uma professora, ainda está viva, com 90 e poucos anos, Marlene Mugen Venholz, esposa do grande maestro Nestor Venholz, maestro da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul. E quando sai uma crônica minha num jornal, ela me telefona. Meu aluno, tu tá cada vez melhor. E sabe o que ela faz? Ela recorta do jornal e ela empilha na casa dela aquelas crônicas. Ela me disse, cada visita que vem aqui, eu mostro. Isso aqui foi meu aluno. Leiam o que está escrito aqui. Então, quer dizer, é um pagamento milionário que a gente recebe. Por isso que eu digo, escrever e ler, só que para escrever tem que ler, né? Em primeiro lugar tem que ler. Ninguém escreve sem ler. Isso não existe. E para ler, tem que consultar livros. Né? E então, essa alegria, essa emoção que a gente tem de encontrar, por exemplo, uma ex-professora já com uma idade avançada e se lembrar do seu aluno, ex-colegas de aula também. Esses dias me mandou um e-mail, Rogério Dreyer, já esteve trabalhou na ACI, né? Foi meu colega de ginásio, me mandou uma mensagem incentivadora e quer dizer, essas coisas assim mexem com o íntimo da gente e faz a gente criar mais vontade ainda de escrever. Só que escrever não é o problema. O problema é que o custo hoje em dia da edição de um livro também não é mais, às vezes, dentro das condições que a gente tem. Mas eu prometo que vai sair um segundo livro. Não prometo o que a Sandra sempre me pede para escrever um livro de uma forma diferente, né? De um conto, alguma coisa assim. Um romance, né? Mas a gente não deve dar o passo mais largo do que as calças permitem. Eu ainda, por enquanto, eu fico com as minhas crônicas. Tá bem. Vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente conversa mais um pouquinho com a Sandra e com uns escritores aqui, o professor Nestor e a Isabel. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Muito
bem, estamos de volta. Essa sexta-feira, friozinho, mas a semana foi puxada, né? E que coisa gostosa que a gente tem um belo fim de semana pela frente. Eu quero fazer um convite muito especial para vocês. No próximo domingo, neste domingo, uma feijoada lá no Secrei. O Secrei é o Centro de Espiritualidade Cristo Rei, mantido pelos jesuítas, né? Aliás, o grande colégio formador ali, lá no bairro Cristo Rei, em São Leopoldo. E a partir daquela obra a gente tem toda a trajetória da Unicinos, né, e do Santuário Padre Reus, que morou inclusive dentro do Secrei, né, e o Secrei cada vez mais se abre para a nossa comunidade, convida as pessoas a estarem presentes. No dia 20 de julho, professor Isabel, Sandra, a gente tem um encontro marcado lá que é o Almoço em Família, 20 de julho, que é um grande evento que acontece desde as 10 horas da manhã até as 17 horas, temos missa às 11 horas para quem quiser ir na missa. Vai estar rolando a festa lá nos jardins, que são maravilhosos, né? Lindo jardim, você tem uma área gigante no coração de São Leopoldo. Aí depois do almoço, um almoço típico colonial alemão, a gente vai ter ali fazendinha para gurizada, brinquedos infláveis, vai estar a banda Baila Baila tocando baile, vai estar a nossa querida Herta, né? Tanto representa essa trajetória, essa história dos nossos antepassados. Então, um belo dia, lá no dia 20 de julho. Agora tem ensaio geral, todo último domingo do mês tem um almoço especial lá, R$ 42,00 esse almoço de cada mês. Esse almoço do dia 20 é um pouco diferenciado, mas a partir das 11 horas a missa, depois a gente tem a feijoada rolando, um espaço maravilhoso, de muita paz, um lugar lindo, um lugar para passear, para curtir parte da tarde. Delicioso estar junto com o pessoal do Secrei lá. Ô Sandra, além da gente falar da Feira do Livro, eu acho que essa antologia é o que a gente deve mais saudar nesse momento, né? Estância Velha, que te quero ler. Tá saindo do forno, hein? Porque eu tô com um boneco aqui na mão. Eu disse pra ela assim, isso aqui é o pedágio, vai ficar aqui, tem folha. Olha só, revelações no programa dessa sexta-feira. Pois é, ela agora vamos fazer o seguinte, o Rodrigo está aqui de fato com a prova, né, do livro, onde tem vários rabiscos aqui nele, não é o oficial. O oficial está chegando neste sábado em Estância Velha. Amanhã vai estar nas pessoas. Então o pessoal vai estar recebendo. Quarta, porque eu estou indo ao ar na sexta-noite. Isso. Então, amanhã, no sábado, vai estar lá. Ó, quem está junto com a gente aqui, nosso amigo Jorge Remy Hansen, sempre, né? Sempre. Participando também. A Doris Rez, tua irmã. Sim, sim, a família tá aí. Edmilson Paulinho da Silva, o Gelson Joaquim Maciel Borges, o Guilherme Rez, a Ingrid Piscinato, a Isabel Kribler de Oliveira, o nosso amigo Jorge, o José Valdir Dilkin, recheado de ex-prefeitos aqui, olha só. Kaira M, Paulo Link, já esteve conosco aqui, Vanoska Buchholz, né? Carlos Boni, nosso vereador. Carlos Boni Neto, não sabia que tinha um neto aqui, né? Olha só. A Delcia Helena da Silva, Helenara Ibaldo Vargas, Elisângela Charlau Machado, Maria Eduarda Andara Fagundes, Marlete Lourenço Fernandes Feltes, Maria Cláudia Hoffmann Utzig, Michele Tatiane Hoffmann Utzig, Paulo César de Vargas. E as crônicas, isso tudo são contos e poesias. E nas crônicas a gente tem Aline Fernandes Feltes, Andressa Fernandes Feltes, Aurora Fleck de Oliveira, Carolina Margarete Weber, Ciro Domingos Ferreto, Daiana Roberta Souza, Daniela Muck, Janine de Moraes, Marcos Antônio Creff, grande abraço para São Marcos, seu Nestor Listrain, com certeza, Noeli Fuentes, Patrícia Ferreira Farias, Pedro Nicolau Conzan, que também esteve conosco aqui em outra oportunidade, o Raul Cruz, e grande abraço ao Raul também, grande empresário da cidade, né, e pai da minha querida amiga Aline, da nossa amiga Aline, né? Isso, do NAP. Do NAP. O Rugardo Pedro Grib, é Grib ou Grub aqui? Grub. Sandra Castro, Silvia Mais e o Voltaire Luiz Train. É um time, bem, né? É um time de 38 moradores
dentre eles alguns que escrevem, conhecidos escritores de Estância Velha, e outros que vão ser descobertos, né, como escritores, né, que compartilham através de um desafio nosso, né, um pouco do que eles gostam de fazer através da escrita, né. É um livro que é um projeto cultural, pago pela Lei Paulo Gustavo, no município de Estância Velha, na coordenação do Departamento de Cultura. Um abraço para o Raoni Forian, que está, né, liderando também a Lei Paulo Gustavo, né, além da Feira do Livro. E com esses recursos a gente foi atrás, né, mobilizamos a comunidade para escreverem nos 3 gêneros, contos, poesias e crônicas, né, o que eles gostariam de publicar. E o desafio, então, que a gente lançou, além da publicação do livro que está sendo apresentado para a Estância Velha e para a literatura nacional, esse Estância Velha que te quero ler, vai ter um lançamento, então, no sábado às 18h. Mas, além do livro impresso, também tem um audiolivro, né, em que nossos autores também fizeram a gravação através de áudios, então a gente também percebe as suas histórias através da audição, né, da voz deles. Maravilha, isso, legal. Vai estar, é claro, disponível em PDF, né, para as escolas que desejarem adquirir, né, vai estar disponível para eles. Os nossos autores também, né, são convidados e podem ir até as escolas, até os espaços para compartilhar o que eles escreveram, suas experiências, né. E claro, a gente também vai comercializar a R$20, um preço bastante simbólico e acessível, né? Na Feira do Livro, aqui com a nossa editora, na Amazon também vai ter uma versão em e-book, né? Ou seja, buscando dar acesso de diversas maneiras, né? A gente está muito orgulhoso porque é um time bem diverso, né? Pessoas que a gente vinha cutucando para escrever e não queria escrever, né? Como o Valdir Dilken, né? Nosso ex-prefeito, que quer lançar um livro, né? Então a gente dá uma palhinha. Tem muita história para contar. Desde lá de Santo Padre do Val, né? De quando ele veio. Muito vinculado a muitos espaços, como o Nestor também é muito vinculado a Isabel. Então o Valdir também vai trazer um pouquinho desse olhar de alguns que conhecem ele como prefeito, como colunista social, inclusive apaixonado pelo Colorado, que nem o Nestor. Essa parte não é legal, né? Eu não diria, eu não sei quanto a Isabel, É né? que tem gente que tem bom gosto, né, Rodrigo? Não, mas eu vou além disso nesse momento, Isabel. Eu vou dizer que tanto nós gremistas quanto os colorados estão felizes de não ter jogo nesse momento. É não se verdade. incomoda mais. Não, Tem fim de semana em paz, durante a semana em paz, olha os outros lá jogar. Assistir de sangue doce uma Né? partida. Assim não se briga mais, né? Ninguém Não tem mais briga, nada, a gente né? dá uma tirada, porque eles estão lá na zona. Né? A verdade seja dita, viu, Ok. Valdir? Verdade seja dita, dos professores. O Nestor, Não, lá inclusive, embaixo. traz uma história muito interessante. Então, ele cheguei na história resgata, dele aqui, ó. um- O maior monumento de Estância Velha. E aí o Nestor, ele pode falar um pouquinho desse monumento, né? Que está lá, firme, reto, Já tem aqui a inteiro. Picada Capivara, a antiga Picada Capivara, Exato. antiga hoje picada. Lindolfo Collor, né? A gente estava aqui recentemente falando da Presidente Lucena e essa maravilha de estar entre a 6ª cidade de melhor qualidade de vida no Brasil. Do Brasil. Né? Coisa linda aqui na nossa região, a antiga Arroio Viado, né? Arroio Viado, onde aí. terminava a divisa de Estância Velha. Estância Velha que É. em 59 emancipada? 59 Teve até emancipou 64. até 63, né? 64 e Ivoti emancipou. E Isso. 63 Ivoti emancipou. 64. 4? É outubro, né? 19 de outubro. 19 de outubro de Mas 64. até ali a saga toda. Até ali a divisa era naquele... Depois do Campo do Soberano, ali no restaurante Dinehouse. Uhum. Logo adiante tem um pontilhãozinho, até ali é o município Arroio, de Estância Velha. Arroio, não, é o Rio... Não, é o nome do Não rio. é o Feitoria ali. Não. Deixa eu ver, tá na Feitoria? minha cabeça aqui. Não, é Não? Feitoria. Não é Feitoria. Não, ali Ele não vem é lá do Feitoria. Hortêncio. Ah, Cadeia. sim. Cadeias. Cadeia, tem Cadeias, razão. acho que é, Cadeia. né? Uhum. E eu adorei ver essa crônica aqui do Kerp, ó, do Rugardo, Sim. contando a história do nascimento do Kerp em Estância, que não é diferente da história do nascimento dos Kerps nas outras cidades, todas essas regiões e Sim. cada uma das comunidades, na verdade, porque para além de uma cidade, Vai o Kerp além. pode ser da sua comunidade, Sim. né, e muitas vezes. E dessa coisa do canto-união e do lira, hein? Dessa coisa de, bom, em alguns momentos se respeitavam, porque
tais dias o baile era lá, tais dias era lá, mas no dia a dia eram concorrentes, né? É verdade, não. Era uma disputa de associados, né? No bolão, ferrenhos concorrentes. É que, na realidade, o bolão na Canto Lira surgiu já nos anos 70 para 80, por aí. A Canto União é mais tradicional no bolão. O Lira surgiu depois. Mas a concorrência era grande. No início não respeitavam, faziam bailes e concorriam... No mesmo horário, no mesmo horário. Às vezes combinavam, vamos fazer o baile de Kerbe em sábado na Canto União, domingo na Canto Lira. Houve alguns acordos. Eu acho que fui o pioneiro em ser da diretoria da Canto Lira e da Canto União. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Foi uma coisa... Uma coisa incrível. Não, porque eu já naquele tempo eu entendia que duas sociedades não podiam brigar dentro de um local tão pequeno. O ringue era muito pequeno para dois lutadores. Né? E deu certo. Graças a Deus deu certo. E conseguiram se reorganizar. E hoje estão ali duas potências em patrimônio. Claro que as sociedades hoje sofrem uma série de situações financeiras. Mudou muito, né? O mundo mudou, situação é outra, né? Eles têm que sobreviver não mais com bailes, com festas. Eles têm que alugar espaços, né, para ter a possibilidade de manter. Tanto que para se entrar de sócio numa sociedade, antigamente tinha que pagar uma joia. Mas antes disso, tu passava por um crivo, uma comissão julgadora, que fazia a votação secreta num copinho. Se viesse a ficha furada, ganhava um furo ali, era voto contrário, ele não era aceito como sócio na sociedade. Era uma coisa assim, quase que medieval, a legislação que as sociedades impunham. Havia a proibição dos negros adentrarem o recinto, né? Era proibido. Isso até os anos 60, final dos anos 60, mas anos 70 em alguns lugares. Já, eles, inclusive em Estância Velha, havia um salão de baile só para os negros. Né? Aqui em Novo Hamburgo nós temos um de 103 anos, está fazendo agora em outubro. No bairro Primavera? Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, exato. Sociedade Cruzeiro do Sul. Então essas coisas tudo, graças a Deus, mudaram. Hoje em dia, eu me lembro que não podia entrar com chapéu na cabeça, né, no clube. Você sabe que até hoje, isso eu aprendi com meu avô, até hoje quando alguém está de boné no ambiente fechado, alguma coisa fora do lugar, sabe? Te incomoda. Me chamam de velho, não tem problema. Então, em várias coisas a gente tem nossa parcela de conservadorismo também. E não acho que seja ruim, isso é uma questão de respeito. Né? Eu também acho, sentado na mesa, de boné, almoçando, me incomoda também essa situação. Pode ser, sei lá. É que a gente aprendeu assim, né? A gente aprendeu. É uma questão de respeito aos outros, né? Não só a gente. É verdade. Quem mais é comensal. E outra coisa que tinha todos os clubes, e não só as sociedades na época, mas qualquer armazém, não havia supermercado na época, um quadro bem grande do presidente da República, Getúlio Vargas. Né? Isso era sagrado, tinha que ter. Em muito lugar a gente vai, ainda tem, né? E outra, naquele tempo, não era proibido andar armado, né? Cada pessoa não, mas muitos levavam consigo um revólver. Então, o que dizia o protocolo? Entrou no clube, vai no balcão do econômico e entrega a arma, e quando sai ele devolve. Né? Tanto a arma branca como a arma de fogo. Né? E essas coisas, claro que hoje em dia não existem mais, mas são lembranças bonitas que a gente tem do antigamente. Que dia vai ser sessão de autógrafos aqui, Sandra? Este sábado, às 18 horas, né, a gente vai estar autografando. São 38 autógrafos, então, no total, né? E sábado mais conhecido como dia 28. Dia 28, às 6 da tarde, ali no parque também. Mesmo dia que o Tiqueque vai estar lá na Feira do Livro, né? Se apresentando, é uma grande atração para as crianças, né? Às 3 da tarde. A Feira do Livro que começou, então,
nessa sexta-feira de manhã, né, recebendo as escolas, né, e vai durante 10 dias com bate-papos, muitos bate-papos dos escritores da cidade. A gente quer agradecer muito ao município de Estância Velha por isso, porque existe uma valorização do escritor local, né, criando esse bate-papo com o escritor, remunerando inclusive eles. Isso é muito importante para estimular justamente isso, né, essa produção literária continuamente, né? Então, isso a gente deixa registrado. Sempre a Isabel vai estar no domingo, né, às 6 horas da tarde, conversando. O Nestor está fazendo esse momento já nessa sexta-feira agora e passando por todos os bate-papos. Então, os escritores têm vitrine na Feira do Livro de Estância Velha com muito orgulho. O Nestor vai ter que ir alguns momentos para casa, mas vai ter o colchãozinho dele no cantinho lá no fundo, no camarim, para ele tem um poder espaço dormir reservado para o patrono, sempre, né, Nestor? É isso aí. O que mais a gente vai ter de programação, por favor? Destaca. São 10 dias, então eu vou chamar a atenção. Para convidar o pessoal para isso. Ótimo. Né? A gente tem também a doutora Rosângela, um stand-up, né, muito divertido, né, que maravilhoso. Vai... Maravilhoso. Né? Maravilhosa espetáculo. Enfim, a gente vai ter... É a peça nova dela? Eu já não saberia te dizer. Não tem o nome é trazido da peça? pelo SESC. Não. É stand-up previsto, então, para se apresentar na cidade. Deixa eu te dizer o horário às 19 horas no domingo. Logo depois da fala, então, da Isabel, então, vai estar com a... Vai abrir o show vai fazer. da doutora Rosângela. Que responsa. Temos, então, durante a... Se for terapia de choque, eu fui recentemente assistir ao novo espetáculo dela. Tá maravilhoso, hilário, olha, tá muito maduro o personagem, tá muito legal. Vale demais. E gratuito, né? Gratuito, tudo toda a programação. Gratuito. Só os livros que tem que valorizar o trabalho dos artistas, o trabalho da editora, de todo mundo, né? Claro. Nesses 10 dias, a gente chamaria a atenção de toda a programação, mas quero também dizer que é sempre manhã, tarde e noite. Então, o público é aguardado nesses 3 turnos, com atrações todos os momentos. Mas, claro, né, a gente chama a atenção, então, para a doutora Rosângela, que é um show nacional, um espetáculo nacional, que a gente precisa conferir, né? Aqui da nossa região, mas que está lá na Praça Nossa. Faz sucesso em todo o Brasil. Poxa, é tão bom, né, quando trazem para a nossa cidade, né? Entre as atrações locais, também a gente chama a atenção para as atrações de dança, né? As escolas de dança da cidade também vão estar com suas apresentações, as escolas de música também estarão se apresentando, porque a Feira do Livro, é do escritor, mas é da expressão cultural da cidade, né? Então todos estão muito bem representados. Tem o Dia Mundial do Rock com a Maria do Relento, ou a banda Maria do Relento também se apresentando. Isso vai ser daí já no dia 5 de julho, né? Deixa eu te dizer aqui o horário, às 9 horas da noite. Kátia Summon volta, né, junto com o seu sarau elétrico, né, ela que faz sempre... Estava presente ano passado, né? Sim, ela vem sempre para a nossa Feira do Livro e sempre acrescenta muito, né, o olhar dela e dos convidados dela para essa programação. E temos o Coral União encerrando, né, no domingo, o Coral União, que a gente falava de sociedade, de todo esse legado cultural. Que né? nasce como uma sociedade... As duas nascem como sociedade de canto, né? Sim. Canto Lira e Canto Leão. Daniel Escola, jornalista, né? O João Dilken também, ex-vereador. Né? Eles vão estar com uma sessão extraordinária, convida então às 4 horas da tarde. Tem um projeto também muito interessante que acontece em Estância Velha, que é o 360, um projeto muito interessante que vai estar levando para a feira um bate-papo pensando Estância Velha em 2050. Então também vamos olhar para o futuro através desse grupo, né, desse coletivo. Eu ouvi o Gilberto recentemente no Gramado Summit, né, no palco da Sicredi, como é o nome? Poxa vida, agora não vem o nome do palco exatamente. Mas um baita bate-papo, o Gilberto trazendo a história do Estância 360, o Donato falando de Voti 100, não me recordo também quem falou sobre Nova 2050, apresentado pelo Daniel Hillebrand da Sicredi. E Estância com certeza tem um case mais bacana, é a mais recente, né? Esse projeto de movimentar com a cidade, de olhar para o futuro da cidade, é o mais recente dos 3, mas é também aquele que com maior protagonismo
pela forma como a cidade se engajou. E que deu um livro para a Estância Velha, né, Nestor? O Nestor é um dos integrantes desse projeto, encabeçado, inclusive, escrito pelo Felipe Kuhn Braun, né, através de lei de incentivo também, né? Entre tantas atividades, um registro dessa história. Né? Exato, era um sonho meu que eu vinha alimentando há 14 anos. Eu vinha insistindo que estava na hora de Estância Velha ter um livro. E aí conseguimos no ano passado, graças ao trabalho desse pessoal dedicado aí. Isabel. Oi. Então, fortes emoções. Agora toda semana tem sessão de autógrafo, né? Então. Sábado passado. Sábado. Aí sábado agora de novo, aí domingo de novo. Todo dia agora é cada autógrafo. Ah, eu tô com medo de acostumar com esse negócio. Popstar. A nossa banca vai ser muito visitada, a gente vai ser muito bem frequentado, porque temos um patrono com o livro, temos a Isabel, a gente fica muito feliz, né, desse incentivo. E a Isabel, gente, ela conta cada depoimento de que ela escuta a partir da história dela, né, Isabel? Eu recebi de um menino de 22 anos, né, se a gente pensar que às vezes a gente pensa que a gurizada não está querendo ler, né? A minha filha é uma grande leitora, mas esse menino me mandou. Ele disse assim, meu pai nos abandonou, minha mãe teve que lutar para nos criar, então não teve muito tempo, mas hoje eu vejo que eu ainda posso mudar. Com o que eu li, me peguei em prantos, mas eu posso mudar. Posso quebrar esse ciclo e fazer diferente. Então, são depoimentos que me deixam feliz, né? Porque eu consegui alcançar o objetivo do livro. Que eu sempre disse que o objetivo do livro é que as pessoas consigam resgatar um pouco dessa coisa da família. Às vezes tu não entende por que teu pai te criou de uma maneira mais brusca, vamos dizer assim, né? Mas aí daqui a pouquinho tu começa a perceber que ele também teve essa criação. E ele achou a melhor forma de te ensinar dessa forma. E aí tu quebra ciclos, começa a fazer diferente, mas tu entende por que ele fez. Então esse o grande objetivo do livro é esse, que as pessoas percebam. Perdoa isso quando aí. for necessário perdoar, né? Isso aí. E aí que a coisa. E agradece. E agradece, com certeza. Tudo que é como é por causa da nossa trajetória. Com certeza. O professor, poucas coisas são tão revolucionárias quanto a educação, né? Exato. Vocês viram o que eu disse no início do programa, o que disse o Mário Quintana. O livro muda as pessoas. Né? Ele não reforma o mundo, mas ele muda as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. Está aí o que a Isabela acabou de dizer, é uma prova maior do que isso. Agora, o grande presente que nós ganhamos nessa Feira do Livro é realmente o livro com 36 escritores participando. Isso é uma coisa inédita, e eu tenho certeza que no ano que vem, nesse horário aqui, vão estar sentados aqui várias pessoas com livros publicados em carreira solo. Aqui nós estamos acompanhados, porque foi uma forma que a Zemulti nos premiou com essa publicação. Mas eu tenho certeza, assim como depois de 44 anos, uma semente lançada nos anos 80, germinar dessa forma, formar essa floresta cultural que nós temos em Estância Velha, eu tenho certeza de que isto vai continuar. E eu quero aqui, nesse momento, fazer um agradecimento também especial a todos aqueles prefeitos que me sucederam e não deixaram a peteca cair. Né? Alguns com mais intensidade, outras com menos, mas ninguém deixou de realizar a Feira do Livro. Isso se chama administrar para a comunidade e administrar para as pessoas. O resto são questúnculas particulares de cada um que não se misturam numa administração pública, principalmente municipal, onde todo mundo se conhece e todo mundo diz bom dia quando se encontra. Professor, sabe que a gente faz questão da presença sempre que possível da Sandra, porque para além de ser uma grande incentivadora do que cada um de vocês tem para contar, ela faz com que uma cidade inteira seja melhor, né?
a Zemult pela sua revista e depois por essa oportunidade de incentivar os talentos locais, não só locais, regionais também, né, Sandra? Ela transforma a nossa vida muito melhor. Ela dá luz, e uma luz que se perpetua a partir das pessoas que se ramificam, né? Como esses galhos que floridos ou folhados, eles nos trazem uma luz de um tempo de nova vida, né? De uma vida melhor, Com certeza. né? Porque estava falando antes, né, Isabel, pobres porque eles tinham muito menos recursos, mas o mundo era muito diferente também, não tinha todo esse progresso que a gente tem hoje, com tanto conforto como a gente tem hoje. E hoje a gente fica pensando assim, não, mas para ter um filho eu preciso de mais do que isso. Nossos pais tinham muito menos e está todo mundo aí firme e forte, criado, bem com a vida, aliás, forjados, né, para uma vida, quem sabe ainda melhor que nós estamos forjando os nossos jovens. Mas isso é papo para outra conversa. A gente vai começar tudo de novo daí. E o nosso horário já estourou aqui, ó. Isabel Gribler de Oliveira, a escritora de Como Árvores e também está aqui no Estância Velha que te quero ler. Uma honra te receber aqui, parabéns pelo teu Muito trabalho. obrigada. Vida feliz para os teus projetos, para os teus livros, filhos que tu postas no mundo também, mas acima de tudo para os próximos que virão. Muito obrigado. Teu ponto final. Eu digo que o livro ele ficou fino, né? Se a gente pensar que foram 91 anos, né, da minha mãe, e são 96 páginas, né? Só que eu disse desde o começo, ele é fininho, mas ele transborda amor. Coisa linda. Professor Nestor Train, ex-prefeito de Estância Velha e patrono, criador da Feira do Livro de Estância Velha, e o patrono da 40ª quarta-feira. Uma honra ter sempre o senhor com a gente aqui, sempre uma bênção para nós estar conosco. Muito obrigado. Seu ponto final. Eu que agradeço por tudo que me aconteceu até o dia de hoje. Eu agradeço a Deus por ter me dado força e por ter me deixado plantar essa semente que germinou e deu seus frutos. Toda a comunidade de Estância Velha tem uma participação nessa floresta que nós criamos. E eu gostaria de ver todos os estancienses e amigos não estancienses de toda a região visitando a nossa Feira do Livro a partir de amanhã. Vai ser a melhor Feira do Livro que Estância Velha já realizou. Tenho certeza disso. Venham à Estância Velha. Patrono desse, eu tenho certeza disso também. Não é por não é por eu ser o patrono. Claro não, estou brincando. Eu sei disso. Mas é um convite que eu faço de coração a todos vocês que estão nos assistindo. Vale a pena, vocês ouviram como o livro transforma as pessoas. Sandra Reis, obrigado pela presença. Teu ponto final, meu querido. Muito obrigada pelo espaço, pela vitrine. Continuem lendo, compartilhando histórias, porque isso também torna a nossa vida muito mais fácil. Obrigado. Essa bancada maravilhosa. Fim de semana aqui, ó, para todo mundo se deliciar, né? Feira do Livro de Estância Velha. Almoço lá no Secrei no domingo. De tarde a gente volta para Estância Velha, que tem lançamento lá. Então, tem noite, tem show com a Gratiluz lá, né? Mas agradecendo sobretudo o carinho da tua audiência, a nossa técnica aqui, o Luiz, o Bruno e o Maurício. A gente se encontra na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas ao vivo com vocês. Até lá!